gostoso quanto o nosso Instagram. Então vai ser uma simbiose. A gente vai falar um pouco no Instagram, vai falar um pouco aqui e vai dar tudo certo, tá? IGTV, vamos fazer essa bagunça gostosa comigo, tá? Bom, me pediram para falar, eu perguntei um tempo lá no Instagram sobre o que as pessoas queriam ver lá, né, no IGTV e, consequentemente, agora aqui também, né? Então, assim, o que as pessoas me pediram? Para falar sobre vida equilibrada. E aí eu fiquei pensando um tempo sobre o que seria uma vida equilibrada. Bom, muito difícil, né? Porque eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha uma vida 100% equilibrada. É uma ideia, uma proposta, né, que a gente se faz, um projeto de vida e é um caminhar, isso eu entendo dessa forma. Então, eu entendo que uma vida equilibrada ela é feita de pequenos momentos de equilíbrio. E aí, equilíbrio onde? Bom, eu vou falar primeiro o equilíbrio na comida, que é um dos mais difíceis para mim. E o que seria esse equilíbrio na comida? Um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fiz uma lipoaspiração. E aí eu lembro do meu médico falando assim, vamos entender os seus hábitos alimentares para que a gente entenda como você vai vivenciar essa lipo, esse período pós-cirurgia, né? E aí eu falei assim pra ele, eu jamais vou trocar um pedaço de lasanha por uma salada. E aí ele falou assim, mas praticamente ninguém em sã consciência faz isso. O grande lance é você comer a salada e posteriormente você comer a lasanha, o pedaço de lasanha. Consequentemente, seu pedaço de lasanha vai ser menor e aí você vai estar tranquilo. Isso é um equilíbrio. É a gente poder conseguir entender o quanto a gente está comendo, como a gente está comendo, se a gente não está errado. Ontem eu estava falando com um tio meu por telefone, que é um grande amigo também, e ele estava falando como esse período de quarentena modificou essa forma dele de comer, que às vezes ele acorda 4 horas da manhã com fome e vai preparar um estrogonofe e vai comer. Então, assim, a gente buscar esse equilíbrio alimentar é uma coisa importante. E quando a gente conquista isso, ele faz parte dessa vida equilibrada. Trabalho e lazer, eu já falei aqui algumas vezes sobre ser workaholic, como isso pra mim foi durante muito tempo muito pesado, né? Hoje eu consegui equilibrar o trabalho e o lazer. Como eu consegui fazer isso? Inicialmente eu tirei o domingo pra mim. Falei, domingo eu não vou nem atender mais telefone. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava, as pessoas me mandavam mensagens 1 hora da manhã, 2 horas da manhã para falar de trabalho e eu respondia. Também não faço isso, eu tenho um tempo para isso, a não ser que seja uma coisa muito urgente, muito importante, e aí eu faço isso. Fora uma urgência, uma coisa muito importante, eu não atendo mais fora de um horário que eu considero hábil e tranquilo para trabalhar, que me dê serenidade mental e paz para trabalhar. E me dedico muito no horário de trabalho a ele. Não vou ficar me dedicando a situações de lazer, porque aquele é o meu horário de trabalho. Na verdade, eu aprendi a ter uma atenção plena, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E a ansiedade, gente. A ansiedade, que é o que acontece muito comigo. Tem um vídeo sobre ansiedade no IGTV, eu vou ver se eu consigo subir também pro YouTube. A ansiedade, ela é exatamente o desequilíbrio de tempo. Eu estava pensando sobre ela e ela é desequilíbrio de tempo. A gente vive bem mais pra frente, querendo antecipar as coisas do que de fato viver o nosso momento presente. Então, equilibrar isso também nos ajuda a manter a ansiedade. E aí você deve estar pensando nesse momento assim, mas ok, e como que eu faço isso tudo, né? Não que eu seja uma guru, não sei assim, a resposta correta para você, mas eu acho que a gente pode buscar o que funciona pra gente, né? Então eu vou contar o que funciona pra mim. E aí vocês podem ir testando e ver o que vai funcionando pra vocês também. Eu sou muito agitada. Eu falo muito rápido às vezes, outras vezes nem tanto, mas em média eu sou muito agitada. Então eu sempre achei, por exemplo, que meditação não era uma coisa pra mim. Falei, não dá, minha mente fica rodopiando demais, eu fico pensando em muita coisa, não vai funcionar a meditação. Gente, funcionou e me ajuda muito no contexto da atenção plena. O que é a atenção plena? Você está
100% focado naquilo que você está fazendo naquele momento. Então, se eu estou comendo, eu estou comendo. Eu não estou comendo e mexendo no celular. Eu não estou comendo e vendo uma matéria na televisão, vendo uma notícia. Eu não estou comendo e vendo série. Então, eu estou comendo, eu estou me alimentando. Se eu estou mandando um e-mail, eu estou mandando um e-mail. Eu não estou mandando um e-mail e respondendo fulano, ciclano. E nesse período de home office é muito complicado, né? Quem tem filho tem que dar atenção para o filho e trabalho. Mas a gente precisa tentar focar. E a meditação ajuda muito nisso. Eu gosto muito de ver os vídeos da Monja Coen e ela vai falando sempre sobre meditação e sobre esse processo de atenção plena. Ela dá algumas dicas muito legais. Muitas funcionam para mim, outras não, tá? Ela fala, por exemplo, que a meditação precisa ser extremamente consciente. Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente tem que ir para estados muito elevados, então eu tenho que perder a minha consciência. E ela fala que é exatamente o oposto. A gente sim sobe de vibrações, né, de estágios na meditação. Algumas pessoas conseguem, outras não, mas é um processo. Mas ela fala dessa atenção plena. Então ela fala que não deve ter nenhum estímulo visual, nenhum estímulo auditivo e nem de tato. Eu, por exemplo, comecei com meditação guiada. Hoje eu já estou com músicas, aquelas mantras ou aqueles sonzinhos tibetanos que funcionam para mim. No total silêncio, a minha cabeça flui muito, meu pensamento vai muito distante, eu ainda não consigo. Então, para mim, funcionou começar com uma meditação guiada, tem várias no YouTube, tem diversas, você pode escolher qual que é melhor para você. Eu fazia troca, então assim, algumas era o Ho Oponopono da manhã, outras eram voltadas a coisas de Theta Healing, enfim, tinha várias. E hoje eu prefiro esses mantras porque já não tem mais uma voz na minha cabeça mandando eu fazer determinadas coisas, ir pra mar, cachoeira e tal. Mas foi um processo, então a meditação guiada pra mim começou muito bem. E outra coisa que eu faço, que eu gosto muito, antes de eu entrar nessa parte do realinhamento dos chakras, vou dar um toque também sobre a meditação, que é um lugar. Eu gosto de escolher lugares para coisas dentro da minha casa. Então, isso funciona pra mim. Eu comecei fazendo a meditação deitada na cama, porque o fato de estar deitada eu estava relaxada. Eu tenho uma amiga que faz todo dia de manhã, ainda deitada, antes de levantar, e pra ela funciona muito bem há muito tempo. Eu comecei a ficar com muito sono e eu acabava dormindo muito facilmente. Então eu comecei a levantar e ir pra sala, e aí eu sentava no sofá, e aí foi um processo. Primeiro eu deitava no sofá, depois eu sentava no sofá, e depois eu tive um cantinho de meditação que hoje, agora recentemente, essa semana eu tirei, por isso que inclusive a gente tá mudando aqui de cenário. E aí eu não faço mais meditação nesse cantinho porque o Tizu e a Zoé vinham muito pra cima de mim na hora, porque era no chão. O Tizu e a Zoé são meus cachorros, e eles vinham direto pra cima de mim, brincar, lamber e tudo, e me desconcentrava. Então eu tenho uma poltrona na sala que eu gosto de sentar, fico com a coluna ereta e vou meditar. Coloco meu fonezinho de ouvido, a musiquinha e fico ali. Gente, 10, 15 minutos, não precisa mais do que isso. Eu gosto de fazer de manhã e gosto ao longo do dia, quando eu estou muito acelerada ou muito ansiosa com alguma coisa, eu gosto de parar um pouquinho, dar aquela respirada. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Monja Coen, sensacional. Você não precisa ter o tempo inteiro essa respiração de... Porque o tempo inteiro me incomodava demais, inclusive me deixava tonta. Ela fala pra gente fazer isso 3 vezes antes de meditar. E funciona. Depois você só precisa ter a respiração consciente. Apenas. Então isso é muito legal, funcionou muito pra mim. Então eu faço isso às vezes ao longo do dia, dou essas 3 respiradinhas, fico 2 minutinhos quietinha e pra mim já funciona como meditação. E outra coisa que funciona pra mim é o realinhamento de chakras, que eu venho aprendendo a fazer desde que eu comecei meu desenvolvimento mediúnico. Bom, só quem é médium pode fazer? Não, tá? Todo mundo pode fazer, todo mundo tem chakras, todo mundo pode fazer e deve fazer na minha concepção, tá? Realinhamento de chakra não é exatamente um autopasse, mas ele é bem parecido.
Eu gosto muito de fazer isso embaixo do chuveiro. No Instagram tem falando de todos os 7 principais chakras. No nosso corpo a gente tem 7 chakras principais e tem outros tantos que não são considerados principais, mas também são de extrema importância e relevância para as nossas energias. E aí a gente tem só de acupuntura, que ajuda muito, shiatsu, enfim, que vai fazendo essas ligações energéticas no nosso corpo, que funciona muito. Então eu super indico terapias alternativas para quem gosta, acredita, é muito válido. Mas tem coisas que a gente pode fazer em casa mesmo que não gasta dinheiro nenhum e que funciona maravilhosamente bem. Então esses 7 principais chakras, essas 7 forças principais do nosso corpo, eles modificam muita coisa nas nossas energias diárias. Então eles influenciam desde coisas físicas até as nossas coisas, eu chamo de espirituais. O que não é material eu chamo de espiritualidade, tá, gente? Então essas energias, elas atuam com a gente, né? Estão na gente, atuam com a gente o dia todo. Então a gente se conhecer é muito importante para a gente saber o que precisa ser modificado, o que precisa ser melhorado. Eu indico dar uma lida nos posts, porque vai falando um pouquinho de cada um e onde eles agem. Bom, e aí uma vez que a gente conhece, a gente entende quais são esses chakras, a gente precisa realinhá-los, porque a gente tem contato com outras energias e outras vibrações o dia inteiro, inclusive a gente muda mesmo de energia e de vibração ao longo do dia, né? É impossível, por exemplo, não ver uma notícia triste e modificar a nossa vibração, a nossa energia. Bom, como que eu faço? Eu gosto muito do período da manhã para reenergização, para qualquer coisa. Então, assim, eu gosto de meditar de manhã, e gosto de realinhar meus chakras de manhã. Geralmente eu realinho antes, porque eu realinho chakras ainda no banho. Então eu entro no banho, tô lá, tomo meu banho normal e começo a fazer o realinhamento de chakras. Como que é? Como eu já conheço todos e sei o nome de todos eles, eu mentalizo e coloco a minha mão, porque a nossa mão ela tem uma energia muito grande, a gente consegue emanar energia pelas mãos muito grandes, até porque a gente tem pontos aqui de energia, pontos energéticos na mão. Não vou falar todos primeiro porque eu não sei, não tenho decorado, mas a gente tem, eles são muito relevantes, tanto que os passes, o reiki, eles são todos feitos com a mão, né? Então a gente também pode disparar essa energia pra gente, não precisa ser só pro outro. Então eu gosto de, enquanto a água está caindo, eu fecho o meu olho, eu mentalizo o chakra, sei para que ele serve e começo a falar como se eu estivesse falando com o meu corpo mesmo, é como se fosse uma grande oração. Para mim funciona assim, tá? Cada um vai ver uma forma como funciona. Tem vídeos de realinhamento de chakra também, como se fossem meditações guiadas. Então a pessoa vai falando, agora você vai colocar a mão assim, vai imaginar a cor assado. Cada chakra tem uma cor, eu vou imaginando a cor dele, por exemplo, aqui em cima é o coronário. Então aqui em cima é o coronário, a cor dele é violeta. Então quando eu coloco a mão aqui, eu vou pensando em tudo que o chakra coronário faz. A gente entende que chakra ele trabalha numa função rotativa, então você pode fazer um movimento de rotação. E aí você vai trabalhando esse chakra para que ele esteja alinhado, nem em extremo, nem trabalhando sozinho, tipo muito, e nem devagar demais. E aí você passa para o próximo, que é o chakra frontal, e aí você já vai falando para ele estar alinhado ao chakra coronário, já vai pensando na cor do chakra frontal, que é um azul índigo, e aí você vai trabalhando isso, e aí você passa para o chakra laríngeo, chakra cardíaco e por assim vai. Então você vai fazendo esse realinhamento chakra por chakra, você entende o que cada um é e vai trabalhando isso. Por isso é importante você ler ali o que tem em cada chakra, o que cada um representa e como ele age no nosso corpo, para que a gente possa de fato fazer esse realinhamento. Tudo na vida, gente, é conhecimento. E o autoconhecimento, ele é de extrema importância para a gente entender aonde a gente está em desalinho, para de fato a gente se reorganizar e se reenergizar. Então é isso, eu estou passando as dicas que funcionam para mim. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu acho que vai melhorar ao longo do tempo.
né? É um processo isso. O pessoal do GTV já me conhece, já sabe que eu sou mais tranquila, erro às vezes algumas coisas, tenho assim, ó, sempre recorro ao meu caderninho para poder não esquecer tudo. E é isso, e a gente vai se falando por aqui, por lá, por aqui, enfim, onde vocês quiserem, tá? Um beijo!